Olá meu povo, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser a resolução de alguns exercícios envolvendo os radicais, tá bom? Então vamos ver algumas aplicações práticas de radicais. Então vamos lá. Aqui tem uma primeira situação. Nesta primeira situação nós temos uma adição de radicais e veja que os radicais não são semelhantes. Como eu procedo então? Bom, eu preciso fazer com que esses radicais fiquem semelhantes. No caso aqui, que os radicandos fiquem semelhantes, né? Porque os índices dos radicais já são o mesmo. Aqui é a raiz quadrada, aqui também é a raiz quadrada. Eu preciso agora é de igualar os radicandos. Porém, antes de eu me preocupar com isso, eu vou analisar esses radicandos para ver se eu consigo extrair as raízes diretamente, porque às vezes são quadrados perfeitos, ou cubos perfeitos, né? Ou raízes quartas perfeitas, etc., que dão para a gente fazer sem muitos trabalhos. E eu percebo isso aqui, ó. Este radicando é 9. Nós temos raiz quadrada de 9. Opa, mas a raiz quadrada de 9 a gente já sabe de cor, né? Deixa eu trocar aqui. A raiz quadrada de 9 a gente já sabe. Perfeito. A raiz quadrada de 9 é 3. Aqui também nós temos um quadrado perfeito, que é o 169. E o 169, a raiz é 13. Assim, fica fácil resolver esse exercício. Porque agora nós ficamos com menos 5 vezes 3 mais 2 vezes 13. E aí ficou tranquilo, porque nós vamos ficar com menos 15 mais 26. E menos 15 mais 26 vai nos dar o total de 11. Pronto, sem mistério. Ah, professor, como é que você sabe que raiz de 169 é 13? Bom, eu sei porque eu já memorizei. Mas digamos que eu não tivesse memorizado. Então, o que eu ia fazer? Eu ia pegar o 169, ó, e iria fatorar. Então, eu ia começar pelo 2, pelos fatores primos, né? Por 2 não dá, porque por 2 ele não é par. Por 3 também não ia dar, né? Porque 6 mais 1, 7, com mais 9, 16. 16 não é dividido por 3. E aí eu ia testando. Então eu ia fatorar aqui o 169. E aí eu descobriria que a raiz é 13. Tá bom? Então eu continuaria. Será que 4 dá? Né? Então, ia ver que 4 também não dá. 5 também não pode ser. E assim por diante. Então eu faria a fatoração do 169 para descobrir que é 13. Beleza? Agora aqui nós temos uma outra situação. Mesmo caso ali. Primeiro eu vou olhar se as raízes que existem são raízes que eu sei de cor. Aqui nós temos raiz quadrada de 25, tranquilo, porque a raiz quadrada de 25 é um quadrado perfeito, então eu sei que a raiz é 5. 5 ao quadrado que dá 25. Raiz cúbica de 27, perfeito, também é tranquilo, porque 27 é um cubo perfeito. Ou seja, existe um número que elevado ao cubo dá 27. E esse número é o 3. 3 ao cubo é que dá 27. Então, a raiz cúbica de 27, 3. Mais raiz quarta de 81. Também é esse número 81, ele é um número que elevado à quarta é perfeito, né? Existe a raiz quadrada, a raiz quarta de 81. Existe um número que elevado à quarta dá 81. E também é o 3. 3 elevado à quarta dá 81. Então, tranquilo. Ficamos com 5 mais 3, 8, com mais 3, por coincidência, 11 também.
Aí eu volto a dizer, mas e se eu não soubesse de cor esses valores? Então eu ia fazer isso, né? Fatorar o 27, fatorar o 81 e extrair. Deixa eu fazer aqui embaixo para você ver. 25, tudo bem, tranquilo. Mas e o 27? Então eu ia fazer assim, ó, 27. Fatoração do 27. Por 2 não dá, então vai por 3. 27 por 3, 9. 9 por 3, 3. E 3 por 3, 1. Quer dizer que 27 é 3 elevado ao cubo. Assim, a raiz cúbica de 27 é 3, porque 3 ao cubo é que dá 27. Mesma coisa o 81. Eu fatoraria o 81. Ó. Aí outra vez, por 2 não dá, então vai por 3. E por 3 vai dar o 27. Que por 3 vai dar 9. Que por 3 vai dar 3. Que por 3 vai dar 1. Ou seja, 81 é o mesmo que 3 elevado a 4. Portanto, se 3 elevado a 4 dá 81, raiz 4 de 81, 3. É isso que eu iria fazer. Beleza? Vamos para um outro caso então. Aqui nós temos um produto, né, de dois binômios envolvendo radicais, né? Aqui tem uma subtração que não pode ser feita porque não tem radicais semelhantes. Aqui uma soma que também não pode ser feita porque não tem radicais semelhantes. Então eu vou fazer a propriedade distributiva. Vamos começar aqui, ó. 3 raiz de 2 vezes raiz de 2. Vamos escrever isso aqui bem detalhado. 3 raiz de 2 vezes raiz de 2. É o primeiro caso aqui. Agora lá na frente, ó, esse vezes esse, mais 3 raiz de 2 vezes 3, está feito. Agora aqui, menos 2 vezes raiz de 2, vai dar menos 2 vezes raiz de 2. E finalmente cá na frente, ó, menos 2 vezes mais 3, menos 6. Ótimo. Agora eu vou fazer cada conta separada. Aqui nesse caso, 3 raiz de 2 vezes raiz de 2, isso vai me dar 3 raiz de 4. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Mais 3 raiz de 2 vezes 3, 9 raiz de 2. Menos 2 raiz de 2 e menos 6. Tranquilo. Raiz quadrada de 4, eu já sei que isso aqui é 2. Então ficou 3 vezes 2, 6. Menos, aliás, mais, desculpa. 9 raiz de 2 menos 2 raiz de 2, aqui, ó, essa conta aqui são radicais semelhantes, então eu posso fazer 9 raiz de 2, tirando 2 raiz de 2, 7 raiz de 2, menos 6. Semelhante agora é só 6. 6 menos 6, um corta o outro, porque vai dar 0. Portanto, no final sobrou 7 raiz de 2. Está pronto. Sem nenhum mistério. Então, produto de dois binômios, a gente faz a distribuição e depois reduz os termos semelhantes. Um outro caso. Divisão de radicais. O que eu tenho que fazer então? Vou dividir os números e dividir as raízes caso elas sejam semelhantes, né? Assim, semelhantes em termos de índice na divisão, né? Eu só posso dividir radicais de mesmo índice. Basta eu aplicar aquela propriedade do agrupamento, né? Então vamos lá. Isso vai ficar 30
dividido por 5, 6. Depois eu vou ficar com raiz de 15. Aí, ó, dividido por raiz de 3. Como os índices são iguais, eu posso agrupar propriedade de radicais. Então, isso fica 6, uma raiz quadrada só, de 15 sobre 3. E aí a gente fica com 6 raiz de 15 dividido por 3, 5. Pronto, resolvida a paradinha, sem nenhum problema, né? Caso acontecesse dessa divisão aqui não ser exata, então deixa eu fazer um parênteses aqui, um parentão aqui, ó, um parentesão aqui, assim, bem grande, ó. Suponhamos que a divisão fosse 30 raiz de 15 dividido por 5, mas ao invés de ser raiz de 3, fosse raiz de 2. Como é que eu ia fazer nesse caso? Bom, 30 dividido por 5, tranquilo, 6. Acontece que raiz de 15 sobre raiz de 2, vou até escrever aqui, raiz de 15 sobre raiz de 2, não adianta eu agrupar como eu fiz aqui, porque 15 e 2, né, não dá para divisão exata. Então, nesse caso, eu teria que fazer a racionalização do denominador. Então, eu teria que descobrir qual é o fator racionalizante, que nesse caso aqui é a raiz de 2, se vocês estão lembrados, né, que é para poder dar uma raiz de 4. E aí, a gente poder eliminar o radical. Como isso é uma fração, se o fator racionalizante é raiz de 2, eu multipliquei no denominador, sou obrigado a multiplicar também no numerador. Aí, isso aqui é começar a fazer a racionalização do denominador. Então, essa parte ia ficar na parte de cima, raiz de 15 vezes raiz de 2, raiz de 30. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Portanto, no final ia ficar raiz de 30 sobre 2. Então, aqui no exercício original, nós ficamos com 30 dividido por 5, 6. Raiz de 15, raiz de 2, deu raiz de 30 sobre 2. Como isso é uma multiplicação, eu ainda posso agora simplificar. 2 por 2, que dá 1. 6 por 2, que dá 3. Portanto, no final sobrou 3 raiz quadrada de 30. Assim eu terminaria o exercício. Aí, fechei o parentão. Então, dando para fazer a divisão, faça. Não dando para fazer a divisão, racionaliza, depois volta com o resultado lá. Tranquilo? Então vamos lá. Ver outro caso. Opa, eu ali, ó, tiquei lá. Aqui agora nós temos um binômio, né, uma soma elevado ao quadrado. Opa, isso me lembra produto notável. Ó, produto notável. Vamos fazer uma pequena recordação aqui. Produto notável. Esse produto notável é o produto notável do tipo A mais B elevado ao quadrado. Veja lá, olha, tá vendo que esse aqui é aquele produto? Esse produto notável, como é que a gente desenvolve? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, esse produto notável a gente aplica aqui.
Este aqui, ó, está ocupando a posição do A e esse aqui está ocupando a posição do B. Então, aplicando o desenvolvimento desse produto notável, nós vamos ficar assim, ó, quadrado do primeiro. Então, raiz de 7 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Aí é 2 vezes o A vezes o B, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Pronto. Isso agora vai nos dar, ó, raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 7 elevado ao quadrado, sai o próprio radicando, 7. Mais 2 raiz de 7 vezes raiz de 3, essa raiz de 7 vezes raiz de 3, como é mesmo índice, então 2 raiz de 7 vezes 3, 21. Mais raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, um anula o outro, sai o radicando, 3. Portanto, fechamos com 7 mais 3, 10. Mais 2 raiz de 21. Pronto, teoricamente paramos aqui. O que eu posso fazer é simplificar esse resultado, né? 10, poderia escrever assim, ó, simplificadamente, ó, 10, 5 vezes 2, mais 2 raiz de 21 é 2 vezes raiz de 21. Tudo isso está aqui bonitinho. Veja que aqui tem um produto, 5 vezes 2. Aqui tem outro produto, 2 vezes raiz de 21. Então, o 2, ele é um fator que aparece nas duas multiplicações e ele é um fator comum, ele é um fator comum. Ele está em comum, ele aparece nos dois. Então, eu posso colocar esse 2 em evidência, em destaque. Colocando esse 2 em destaque, nessa multiplicação, o 2 saiu para destaque, sobrou 5. Mais, nessa multiplicação, o 2 saiu para destaque, sobra o 20, ou raiz de 21. Pronto. Essa é a resposta simplificada, é a resposta mais simples que eu posso dar a partir da resposta que eu cheguei, tá bom? Eu devo fazer essa simplificação? Deve, porque em muitos contextos de exercício que você vai pegar, esse 2 multiplicando aqui, às vezes pode cancelar com algum outro número, operar com ele. Então, é muito importante a gente fazer a simplificação da resposta sempre, ou fatoração, né, da resposta, sempre que possível. Beleza? Caminhando mais um pouco. Opa, aqui ó, e várias raízes assim, professor, como é que a gente faz? Aí tem um caminho que é interessante. Vamos começar a pensar de dentro para fora. Bom, raiz cúbica de 5 não dá para fazer, porque 5 não é um cubo perfeito, né? Não posso. Então, deixa eu repetir esse raiz quarta aqui. Ó. Lá dentro nós temos uma raiz quadrada, certo? Essa parte aqui, então, como eu estava falando, o raiz cúbica de 5 não é possível de fazer. Tudo bem. Não é possível fazer. Mas eu posso pegar esse 2
e introduzi-lo naquele radical. Basta eu pensar que se esse 2 estivesse dentro desse radical, para ele ter saído, era necessário que ele lá dentro estivesse elevado ao cubo. Quer dizer, eu teria essa situação aqui, ó. Olha aí, se eu tivesse essa situação aqui, esse 2 sairia. Então, esse 2, para ele voltar aqui para dentro dessa raiz cúbica, ele pode, desde que ele volte elevado ao cubo. Então, como lá dentro já tinha o 5, fica o 5. Vezes esse 2, como ele vai voltar para dentro dessa raiz cúbica, ele vai voltar como 2 ao cubo. Vamos lá. Então, nós ficamos no final com raiz quarta de uma raiz quadrada, não preciso escrever, de uma raiz cúbica de 2 ao cubo é 8. 8 vezes 5, 40. Pronto, o que eu posso fazer agora? Um monte de raízes assim, raiz de uma raiz, de outra raiz, de outra, de outra, de outra, eu posso juntar tudo numa raizona só, multiplicando os índices. Então, 4 vezes 2 vezes 3. Olha lá, 4 vezes 2 vezes 3, de 40. Então, isso ficou no final. Raiz 4 vezes 2, 8 vezes 3, 24. Então, raiz 24ª de 40. Pronto. Tá beleza? Pura? Certo? O que eu posso fazer? Teoricamente está terminado. O que eu poderia fazer é não ter feito essa multiplicação, ou seja, em vez de escrever 40, deixar isso do jeito que está. Então, isso aqui ficaria assim, ó, se eu não tivesse trocado por 40, né? No final, eu ia ficar com essa situação aqui, ó, raiz 24 de 5 vezes 2 ao cubo. Como isso é uma multiplicação, eu poderia separar em duas raízes. Raiz 24ª de 5 vezes raiz 24ª de 2 elevado ao cubo. Aqui eu não poderia fazer nada, então eu ia repetir. Raiz 24ª de 5. E aqui o que eu posso fazer é simplificar o 3 com o 24. 3 por 3 dá 1 e 24 por 3 dá 8. Então, vezes raiz 8ª de 2. É o máximo que eu poderia fazer para deixar uma resposta fatorada, né? Transformada em multiplicação. Então, das duas, uma. Ou eu paro por aqui, depende do contexto geral do exercício, ou eu caminho até aqui. Vai depender. Então, para não precisar de ficar fazendo todo esse trabalheiro, eu podia ter não transformado em 40, mas já deixar o 5 vezes 2 ao cubo aqui de uma vez. Mas para mostrar que a resposta pode parar sim, ou pode chegar nesse ponto, então eu fiz dessa forma aí. Então, lembre-se, várias raízes seguidinhas, sem nenhum impedimento no meio assim, ó, como esse 2, né? Basta eu fazer uma raizona só e multiplicar os índices. 4 vezes 2 vezes 3. 4 vezes 2 vezes 3. Por isso que deu raiz 24. Raiz 24. Beleza. Vamos caminhando agora. Esse é um exercício de racionalização.
Veja que eu não posso fazer raiz de 3 dividido por raiz de 5, porque não dá para fazer 3 dividido por 5. Então, nesse caso, eu preciso de racionalizar. Racionalizar. Certo? Fator racionalizante é quem vai me eliminar esse raiz de 5. Então, o fator racionalizante é outra raiz de 5, neste caso. Então, eu tenho que multiplicar em cima também por raiz de 5, porque é o fator racionalizante. Tá feito. Agora, vamos operar. Parte de cima. 2 raiz de 3 vezes raiz de 5. 2 raiz de 15. Belezinha. Embaixo. 4 raiz de 5 vezes raiz de 5. 4 raiz de 25. Em cima. 2 raiz de 15. Beleza. Embaixo. 4 vezes. Bom, raiz quadrada de 25 é 5, todo mundo sabe. Beleza. Então, ficamos agora como é multiplicação embaixo e é multiplicação em cima, eu posso cancelar esse 2 com esse 4 e sobrou então 1 vezes raiz de 15, raiz de 15. 2 vezes 5, 10. Pronto, está terminado, porque eu não posso mais fazer nada. Não posso simplificar o 15 com 10, porque esse 15 está no radicando. Ele não está livre, então eu não posso simplificar o 15 com 10. Não cometa esse erro, hein? Cuidado. Não posso simplificar o 15 com 10, porque esse 15 está no radicando, mas esse 10 está livre. Então, um está impedindo, uma coisa impede a outra. Cuidado, cuidado, muito cuidado com esta situação, para você não correr o risco, né, de simplificar esse 15 com esse 10. Cuidado, cuidado, abre o olho aqui nessa situação, viu? Vamos caminhar mais um pouco. Cuidado, preste atenção nisso aí. Vamos lá. Aqui agora nós temos uma multiplicação, tá? Esse sinalzinho, esse asterisco aí é multiplicação, tá? Vou puxar uma setinha aqui, ó. Esse sinalzinho aí, ó. Para quem não conhece, isso aí é multiplicação, sinal de vezes, tá? Então nós temos raiz cúbica de 2 vezes raiz quarta de 3. Opa! Não posso agrupar por propriedades, porque os índices são diferentes. Então, primeiro eu vou ter que reduzir isso aí, esses dois radicais, ao mesmo índice. Como é que faz isso, meu Deus? Como é que eu vou fazer ficar com o mesmo índice? Você vai fazer do mesmo jeito que você faria se você tivesse que fazer denominador de fração ficar igual. Vou fazer aqui no cantinho só para você mais ou menos entender. Digamos que você tivesse que fazer 1/3 mais 5/4. Olha aí. Os denominadores são diferentes? Você teria que igualar esses denominadores para fazer a conta. Como é que você faz? Tirando o mínimo múltiplo comum entre esses denominadores. Você ia fazer assim, bom, então o mínimo múltiplo comum ali, o MMC, né, de 3 e 4 é 12. Então você ia fazer assim, 12 por 3, 4. 2, 1, 4. Ou seja, 4 sobre 12 é uma fração equivalente a 1/3, com o denominador 12. 12 por 4, 3 vezes 5, 15. Ou seja, 15 dozeavos
é uma fração equivalente a 5 quartos, mas com o denominador 12. Pronto, agora como as duas têm o mesmo denominador, eu posso somar, isso aqui vai dar 19 12avos. Essa ideia eu uso aqui, só que aqui, em vez de ser denominador, é índice, mas eu tiro o mínimo múltiplo comum entre os índices. Um é 3, outro é 4. Qual é o mínimo? 12. Então aqui é 12 e aqui é 12. E agora eu faço direitinho, mesma coisa que eu fiz aqui, ó. 12 dividido por 3, 4. Então fica 2, que já estava aqui no coisa, né? Mas elevado a 4. Aí. 12 dividido por 4, 3. Então vai ficar 3 elevado ao cubo. Mesma coisa que eu fiz aqui, olha. 12 por 3, 4. 4 vezes 1, está aqui. 12 por 4, 3. Vezes 5, 15, está aqui. Mesma coisa. 12 dividido por 3, 4. Está aqui. 12 dividido por 4, 3. Está aqui. Agora, como os índices são iguais, agora eu posso agrupar isso tudo num raizão só. É um raizão 12º, uma raiz 12ª de 2 elevado a 4 vezes 3 elevado ao cubo. Pronto, agora é só fazer a conta aí dentro para ver quanto que isso aqui vai dar. Ah, professor, mas eu não posso então separar para poder extrair? Mas aí se eu fizer isso eu volto lá atrás. Então não adianta. Aqui é só mesmo continuar. Isso vai dar raiz 12ª de 2 elevado a 4, 16. 3 elevado ao cubo, 27. Então isso vai dar raiz 12ª. Agora eu tenho que fazer 16 vezes 27. Então vamos lá. 16 vezes 27. Vamos fazer essa continha aqui, ó. 7 vezes 6, 42. Vão 4. 7 vezes 1, 7, 4, 11. 2 vezes 6, 12. Aí 1, 12, 1, 2, 1, 3. 2, 3, 4. Raiz 12ª de 432. Tá feito o exercício sem nenhuma dificuldade. Então lembre-se, quando os radicais, quando os índices dos radicais são diferentes, eu preciso de reduzir ao mesmo índice. Como eu faço isso? Do jeito que eu faço soma de frações. Tiro o mínimo múltiplo comum entre os índices. Mínimo múltiplo comum entre os índices. Vou até colocar aqui. Pra gente não esquecer. Isso aí é o MMC. Entre 3 e 4, que são os índices lá, tá? E aí depois eu faço 12 dividido por 3, 4, coloco como índice, expoente. 12 dividido por 4 lá em cima, 3, coloco como índice e depois um terço. Beleza? Vamos lá agora. Último caso. Vou começar aqui, tá? Raiz de 2. Aqui, ó. Raiz de 2 embaixo. Em cima, aliás. E lá embaixo nós temos um binômio. 3 menos a raiz de 5. Olha aí. O que eu tenho que fazer? Racionalizar. Ei, palavra, hein? Racionalizar. Nesse caso, como o denominador é um binômio, tem que procurar agora o fator racionalizante.
Nesse caso, quando tem uma subtração ou uma soma, quem é o fator racionalizante? É o mesmo, mas com sinal trocado. Então, o fator racionalizante passa a ser 3 mais raiz de 5. Esse é o fator racionalizante. Então, é ele que eu vou multiplicar aqui embaixo. Para não alterar nada, eu tenho que multiplicar esse fator lá em cima também. Prontinho. Agora eu vou fazer propriedade distributiva e operar. Então vamos lá. Aqui em cima, por enquanto, eu não vou fazer a operação não, tá, minha gente? Vou deixar isso como está. Raiz de 2 vezes 3 mais raiz de 5. Agora, aqui embaixo, ou eu faço a distributiva, ou me lembro que isso que está aqui embaixo, ó, dá para aplicar aquele produto notável. A ao quadrado menos b ao quadrado, que é o resultado de a mais b vezes a menos b. Lembra lá desse produto notável? Então eu vou usar esse produto notável aqui lá, ó, a menos b vezes a mais b, a menos b vezes a mais b. Então isso dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então isso vai dar quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aí, portanto, na limpeza ficou lá em cima raiz de 2 vezes 3 mais raiz de 5, belezinha. Embaixo 9 menos raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado, um mata o outro, vai só radicando. Do modo que sobrou no final, parte de cima, olha aí, raiz de 2 vezes 3 mais a raiz de 5, e embaixo 9 menos 5, 4. Como eu não posso simplificar do jeito que está, e se eu efetuar a distribuição aqui, não vai me ajudar em nada, porque eu não vou poder cortar com nada no denominador, porque vai aparecer radical em cima e não tem radical embaixo, então não vou poder fazer a conta. Paro por aqui. Está terminado a racionalização deste denominador, né? Começou aqui e terminou para cá, continuei para cá, tá certo? Então cuidado, quando o denominador tem um a menos b ou um a mais b, quem é o fator racionalizante? Ó, quem é o fator racionalizante? É o mesmo, mas com sinal trocado. Ou seja, se no denominador tem a menos b, fator racionalizante é a mais b. Se no denominador aparecesse a mais b, o racionalizante seria a menos b. Tá bom? Então tá aí. Esse é um dos casos mais difíceis que tem de racionalização. Beleza pura? Então, deixa eu ver se tem mais um pra gente fazer. Não, lacrou. Hoje é isso aí que a gente tinha que ver. Até a próxima, se Deus quiser. Agora o que você faz? Volta esse vídeo, dá uma pausa antes de mudar a tela, olha como foi feito direitinho, e lá no canal, se você tiver alguma dúvida, vai nos comentários, deixa sua dúvida lá, que à medida que eu puder, eu tiro a dúvida para vocês. Legal? Então, até lá. Tchau, tchau para vocês.